Olá, turma de DCC e edificações. Na última aula, não teve como a gente prosseguir na nossa aula, né? Devido a problemas com a minha internet. Então, uma das turmas me pediu para fazer um vídeo, né? Explicando o conteúdo das questões, né? Que eu passei para vocês. Então, foram 13 questões. Eu vou tentar fazer um apanhado geral, né? E dentro desse apanhado geral vai direcionar já para as respostas aí desses 13 questionamentos. Então vai ficar mais fácil aí para quem já fez tirar a dúvida para verificar se fizeram de forma correta o exercício e para os que ainda não fizeram os exercícios, né? Fazer aí com êxito, né? Concluir. Eu estou com os slides aqui abertos, então vai ficar mais fácil para a gente fazer o entendimento dessas questões. Então, a gente vai ir já direto para as partes onde a gente tem as respostas dessas questões. A primeira pergunta é: o que são aglomerantes? Então, a resposta já está aqui no primeiro slide, né? Então, são aqueles materiais capazes de fazer a aderência entre uma partícula e outra. E qual que é essa partícula? É justamente a partícula dos agregados, né? Então, o agregado, ele é a cola que faz a união dessas partículas. Então, a definição, como está no slide, né, são produtos capazes de provocar a aderência dos materiais. Fazer a união, a cola dessas partículas que são os agregados. E aí a pergunta ainda continua. Qual a diferença entre os aglomerantes aéreos dos hidráulicos? Essa diferença é justamente a forma como eles endurecem, esses dois materiais endurecem. O material que é considerado aéreo são aqueles que necessitam da presença do ar para endurecer. Já os hidráulicos é o oposto, né? Aquele que precisa de ter contato com a água, né, para que aconteça esse endurecimento. Os hidráulicos, eles são divididos em hidráulicos simples, compostos mistos ou com adições. Então, as respostas são bem simples, é só transcrever isso que eu acabei de falar para vocês. Na questão 2, pede a definição de pega, tempo de início de pega e endurecimento dos aglomerantes. Então, vamos encaminhar aqui para a parte onde fala esses conceitos. Então, aqui nós temos esses conceitos que são muito importantes para o entendimento dos aglomerantes. Então, o primeiro deles é a pega. Então, a pega ela é definida como o período inicial da solidificação da pasta. Lembrando que a pasta ela é uma mistura de um aglomerante mais a água em proporções adequadas. Então, pode ser uma mistura de cimento mais água, pode ser uma mistura de cal hidratada mais água, gesso mais água, né? Isso tudo as águas em proporções adequadas. Então, esse material começou a se solidificar inicialmente, esse tempo entre a adição de água na mistura até o tempo que ele começa a endurecer é chamado de tempo de pega. Já o início de pega é o momento desde que a pasta começa a endurecer até até o momento onde eu adiciono a água, até o momento que a minha pasta começa a endurecer. O fim de pega é o momento que a pasta ela já está completamente solidificada para pequenas deformações ou pequenos carregamentos. Então, vai contar desde o momento que eu adicionei água na minha pasta até o momento que essa pasta ela já está completamente endurecida para pequenas deformações ou pequenos carregamentos. O endurecimento é justamente o período de tempo em que o material ganha resistência, mesmo depois que já acabou aí, já ocorreu o fim de pega. Isso vai até os 28 dias, né, podendo até avançar mais tempo. Então, esse material, quando ele está ganhando resistência aí ao longo do tempo, esse processo, ou esse período, é considerado de período de endurecimento. Na questão 3, pergunta qual é o equipamento que se utiliza para determinar
a massa específica do cimento e qual a fórmula utilizada para calcular essa massa específica. Então, o equipamento que a gente utiliza é este daqui. A gente utiliza o frasco de Le Chatelier. Esse frasco é um recipiente graduado, onde ele tem aqui uma marcação do volume inicial, onde a gente vai colocar um líquido aqui dentro. Esse líquido, lembrando que ele não pode reagir com o nosso material, né? Se eu estou fazendo a massa específica de um aglomerante hidráulico, então esse material ele reage com a água. Então, de forma alguma, eu posso vir aqui e colocar água dentro desse equipamento. Eu vou colocar algum produto que não vai reagir. No caso, a norma indica aí água rás, querosene, algum solvente, né, que não reaja com ele, né? Água rás, querosene, agora eu não me recordo outro produto. Mas qualquer solvente que tenha uma massa específica conhecida e que não reaja com o produto. Então, eu vou colocar aqui esse líquido até a marcação inicial, o volume inicial. Depois, eu vou pesar uma quantidade de material. Essa quantidade de material para o cimento Portland, a norma recomenda aí 60 gramas. Eu vou pesar 60 gramas de material, introduzir aqui dentro do meu recipiente, e quando entrar esse material aqui dentro, esse volume do líquido que eu coloquei aqui, ele vai se deslocar, e quando ele se deslocar, né, ele vai chegar aqui em uma marcação, nessa marcação graduada aqui, né, nessa escala graduada, ele vai chegar a um certo ponto, eu vou fazer a leitura dessa minha marcação final aqui, e jogar na conta para fazer obter o resultado aí da minha massa específica. A conta é a seguinte: eu vou pegar a massa que eu pesei aqui na balança, dividido pelo volume real. O volume real é justamente o volume do meu material dentro de um líquido, ou seja, desprezando os vazios do meu material. Pessoal, dando continuidade aqui, então, o ensaio, a conta é justamente essa. A massa específica do meu material vai ser a massa que eu pesei aqui na balança, a 60 gramas, introduzi dentro do recipiente, dividido pelo volume real do meu material. O que é o volume real? É o volume do meu material dentro de um líquido, ou seja, desprezando os vazios que tem nesse material. Então, ele vai estar dentro desse líquido, e ele vai seguir ali o princípio de Arquimedes, que quando eu introduzo um corpo dentro de um líquido, esse líquido ele vai ser deslocado, e esse deslocamento é justamente o volume do corpo que entrou dentro do líquido. Então, esse volume real aqui vai ser justamente a leitura que eu tenho aqui no final. Então, é só jogar isso aqui na fórmula, eu tenho a minha massa específica. Essa massa específica ela pode ser em gramas por centímetro cúbico, quilos por metro cúbico, né? Seja lá qual a unidade de medida que você está utilizando. Na quarta questão, pergunta qual é a matéria-prima básica para a produção da cal, por quais etapas que a cal passa até a aplicação final. Então, qual é a matéria-prima básica para a produção da cal? É o calcário, carbonato de cálcio. Então, vamos seguir lá até os slides que explicam esse processo. Então, a cal é justamente o produto resultante da calcinação das rochas calcárias, né, das pedras calcárias, até a temperatura próxima aí da sua fusão. Esse material, depois dele passar por esse processo térmico aí, né, ele vai se transformar em um outro material. E vamos ver quais são esses processos, essas etapas aí. As etapas são essas três. Vai passar pela calcinação, depois vai ter a extinção da cal, e por último a gente tem o endurecimento ou recarbonatação.
O primeiro processo, que é a calcinação, a gente vai pegar a rocha calcária, o carbonato de cálcio, vai adicionar calor até chegar próximo aí da fusão do material, que é esses 900 graus. Depois que atingir essa temperatura, eu vou ter o óxido de cálcio, que é a minha cal virgem, ou cal viva, e eu vou liberar para o meio o CO2. Eu vou liberar para o ar CO2. Nesse processo, eu perco aí cerca de 40%, eu tenho uma perda, né, de 44% do peso e de 12% a 20% do volume desse material. A próxima etapa que a cal passa, essa cal virgem, na verdade, né, é o processo de extinção. O processo de extinção é justamente a adição de água na minha cal virgem. Esse processo vai ter uma reação exotérmica, com grande liberação de calor por meio, e depois que o material passa por esse processo, ele vai se transformar em hidróxido de cálcio, que é a minha cal hidratada. A cal hidratada, que pode ser usada já para aplicação nas construções. Por último, é o processo final, depois que eu apliquei a minha cal hidratada, né? Então, eu vou misturar essa cal hidratada com água, só para esse material ele ficar trabalhável, né? Ele ser moldável, ter uma aplicação. Depois que eu apliquei ele no seu local, seja na argamassa, né, na forma que você estiver aplicando, ele vai entrar em contato com o ar, e nesse ar ele vai pegar o CO2 que está presente no ar, esse dióxido de carbono, e vai formar novamente o carbonato de cálcio, que é o calcário, né? Então, ele vai se tornar de novo uma rocha calcária e vai liberar para o meio ambiente água, H2O. Então, esse é o processo que a cal passa. Essa seria a resposta da quarta questão. Na quinta questão, pergunta, explique de forma resumida o processo de produção da cal. Então, vamos ver esse processo que está aqui à frente. O processo ele é bem simples, pessoal. Primeiro, a gente tem que pegar um local onde tem o mineral, né, o minério base aí para a produção, a matéria-prima básica para a produção da cal, que é o calcário, carbonato de cálcio. Nesse local onde tem as rochas de carbonato de cálcio, vai ser feito a detonação dessa rocha. Então, é feito a colocação dos explosivos, a detonação da rocha. Esse material que foi detonado, ele vai ser transportado em caminhões de grande porte, utilizando maquinários aí como a carregadeira. Esse caminhão vai chegar com material em um local onde tem moinhos ou britadores. Esse material vai passar por uma britagem para reduzir a granulometria. Depois que ele foi reduzida a granulometria, ele vai entrar em um forno, nesse caso aqui é um processo mais rústico, ele vai entrar em um forno chamado forno de barranco, o material entra aqui pela parte de cima, na parte de baixo desse forno tem uma fonte de calor, ali tem uma fornalha, né, onde você adiciona algum tipo de combustível, pode ser lenha, pode ser serragem, né, o combustível que você tiver em maior abundância na região. Na parte de cima tem uma espécie de uma grelha aqui, onde o material fica retido. E o calor, ele entra aqui pela parte de baixo, vai atingir aqueles 900 graus que precisa para transformar o meu carbonato de cálcio em óxido de cálcio, que é a cal virgem, né? Esse material, depois que ele passou por esse processo de queima aqui, ele vai se transformar em cal virgem, que tem que ser estocado em um local coberto, para evitar ali o contato com a água, com chuva, né? Sereno, seja lá qual for a umidade. Esse material, então, ele vai ser embalado, né, e fornecido para o consumidor final, ou passar por um processo de extinção para transformar essa cal em cal hidratada, né? Cal hidratada. Basicamente, de forma resumida, é a resposta aí da quinta questão. Na sexta questão, pergunta quais as dificuldades encontradas em se realizar o processo de hidratação da cal virgem na obra.
Então, antigamente, pessoal, as empresas, eles faziam a hidratação da cal virgem direto na obra. Então, eles compravam ali os sacos de cal virgem, tinha uma caixa de madeira onde eles faziam uma pasta, né, com esse material, adicionava água à cal virgem. Esse processo, então, liberava calor. Ó, notem que o calor liberado é tão grande que essa pasta, depois que ela seca, né, ela fica toda rachadinha ali, né, porque esse material, ele retraiu devido ao calor. Um dos problemas aí que tinha na época que o pessoal fazia essa hidratação da cal na obra, é justamente porque eles armazenavam esse material nos locais, nos depósitos, nos armazéns, e por algum motivo esse material entrava em contato com a água. Então, a reação ela é tão violenta, né, ela tem tanta liberação de calor, que muitas das vezes esses armazéns, esses depósitos, pegavam fogo. Então, essa era uma das dificuldades encontradas. Por isso que é mais usual o pessoal já comprar, né, a cal na forma hidratada. Ela é um pouquinho mais cara, né, mas elimina aí esse problema aí, esse perigo de se fazer hidratação na obra. Na sétima questão, pergunta quais os usos mais comuns da cal hidratada na construção civil. Então, vamos seguir aqui os nossos slides para ver os principais usos. A cal, ela pode ser utilizada como a cal hidratada, ela pode ser utilizada como um aglomerante principal, ou ela pode entrar nas misturas como um aglomerante secundário. Então, a cal como um aglomerante principal, ela pode ser utilizada em argamassas. Você pode fazer uma argamassa para fazer reboco, chapisco, emboço, utilizando apenas a cal, mais areia, mais água. Então, essa é uma mistura. Ela pode entrar como um aglomerante secundário quando você utiliza ela em conjunto com o cimento. Então, você vai colocar areia, mais cal, mais cimento, mais água, como é o que está mostrado, essa mistura que está mostrada no slide. Isso pode ser utilizado para assentamento de blocos, tijolos cerâmicos, dá para fazer chapisco. Então, tem uma série de aplicações aí para esse material, né? Desde você fazer reboco, embolso, chapisco. A cal, ela só não é utilizada para fazer concreto. E a gente pode utilizar também a cal hidratada para fazer um revestimento fino, né? Que o pessoal chama de cal fino, que é um reboco de acabamento. Então, você tem a última camada ali que você fez, aquele reboco mais grosso, você faz uma camada, uma pasta, né, de cal, utilizando a cal, mais água em proporções adequadas, e faz a aplicação na parede. É como se fosse uma massa corrida, né? Só que um processo mais barato do que a massa corrida. Seriam essas aplicações aí da nossa cal. Na oitava questão, pergunta qual a matéria-prima básica para a produção do gesso, onde está localizado o maior polo gesseiro do país. A matéria-prima básica para a produção do gesso, pessoal, é a gipsita. Gipsita é um mineral que é essa mistura aqui, ó, de sulfato de cálcio mais água. Ele é um hemidrato, aliás, melhor dizendo, é uma mistura de sulfato de cálcio mais 2 partículas de água. Isso é a gipsita. Essa gipsita eu não vou explicar o processo aqui de produção, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? Mas vamos só atentar aí as respostas, né, das questões. Então, a matéria-prima básica aí para a produção do gesso é a gipsita. E onde está localizado o maior polo gesseiro do país? O maior polo gesseiro do país está localizado na região nordeste do país, que é mais especificamente em Ararapina, no Pernambuco, onde estão localizados aí cerca de 94% aí das
jazidas, e por sua vez, em sua grande maioria, a produção de gesso do país está aí. Por isso que tem que se atentar quando você vai fazer alguma obra, né? Se a distância do local onde você vai aplicar o gesso, ela está muito distante do polo gesseiro, para verificar se o custo de transporte desse material não vai ficar muito elevado, assim onerando a sua obra. Nona questão, explique de forma resumida o processo de produção do gesso. Eu não me atentei aqui que tinha que explicar a produção do gesso, pessoal. Então, vamos lá. A produção do gesso é bem parecida com a da cal, né? Então, primeiro a gente tem que achar um local onde tem um mineral, a gipsita, né? Essa gipsita, ela é mais fácil de se fazer a retirada. Então, você pode vir ali com apenas uma escavadeira hidráulica e transportar esse material para um caminhão, e esse caminhão vai levar o material para um local onde vai ser feita a britagem para reduzir ainda mais a granulometria desse material. Então, reduzir a granulometria da gipsita, ela vai entrar em um forno, onde vai ser feita a calcinação. Essa calcinação, ela geralmente para os gessos convencionais, os gessos de uso comum na construção civil, atingem as temperaturas aí de até 200 graus. Se eu elevo mais essa temperatura, eu posso transformar esse meu gesso em outros materiais. Mas o gesso rápido, né, atinge a temperatura de 200 graus. Aí eu tenho duas opções. Eu posso fazer a moagem desse material depois que eu fiz a calcinação, ou moer ele antes de calcinar. Vai depender aí da planta que a pessoa tem, né? Se eu moer o material antes de fazer a calcinação, eu vou ter uma queima mais eficiente, porque as partículas menores vão entrar em contato mais rápido com a temperatura, né? Vai atingir a temperatura mais rápido. Mas eu posso também calcinar as partículas maiores e depois fazer a moagem desse material. Então, de forma resumida, seria esse o processo de produção aí do gesso. Na questão 10, cite as principais aplicações do gesso na construção civil. Então, vamos ver as principais aplicações. O gesso, pessoal, ele pode ser aplicado de 3 formas. Na sua forma industrializada, que seria produtos, né, produzidos a partir do gesso, como é o caso das placas de gesso acartonado, onde você pega esse gesso, faz uma espécie de uma massa, mistura com aditivo, mais um papel cartão, esse papel cartão, e vai fazer uma placa sólida, onde você pode aplicar para fazer divisórias, dá para você fazer tetos, né, revestimento em teto. Então, tem uma série de aplicações aí. Seria essa primeira aplicação. A segunda aplicação é o gesso em placas autoportantes. Seriam algumas placas feitas apenas com gesso, onde você utiliza aí para fazer divisórias, para fazer forro, né, em gesso em placa. E a outra aplicação desse gesso, que não está aqui, aliás, está aqui, você pode utilizar esse gesso para fazer uma pasta com ele. Essa pasta você pode fazer revestimento de parede, você pode fazer um reboco, você pode fazer o revestimento, fechamento dessas juntas aqui nas placas de gesso autoportante, né? Então, tem uma versatilidade muito grande aí quando você utiliza o gesso em pó, né? Então, o pó você vai misturar com água, fazendo uma pasta, e essa pasta, ela é bem versátil a sua aplicação. Tem outras aplicações aí do gesso, dá para você fazer colunas, né? Ornamentos, né? Decorativos aí, né? Para sua construção, né? Então, você pode fazer aí sancas, pode fazer florões, colunas, né? Então, tem uma série de aplicações aí para esse gesso. De forma resumida, seria
a aplicação do gesso para construção civil. Então, vamos para a 11ª questão, que é: explique a origem do nome cimento Portland, do nosso famoso, nosso conhecido cimento aí, que o pessoal conhece pelo nome comum cimento, mas o cimento ele recebe uma outra palavrinha ali, que é o Portland. Então, vamos chegar lá na parte do cimento Portland. Então, tem toda uma historinha aí para explicar a origem desse cimento Portland, pessoal. Vamos tentar resumir o máximo possível, né? Mas, assim, uma das primeiras pessoas a elaborar essa mistura de cimento foi um engenheiro chamado John Smeaton, em 1756. Ele estava procurando uma mistura, um material, né, que endurecesse na presença de água e que depois que endurecesse não se degradasse, né, quando ficasse em contato com a água, porque esse farol ele pode ter contato com a água ali, né, então não poderia ser um material como a cal, como o gesso, né, que depois de endurecido e se entrar em contato com a água, ele vai degradar. Então, ele verificou que uma mistura calcinada de calcário e argila, depois de seca, ela ficava tão resistente quanto as pedras que o pessoal utilizou para fazer a construção desse farol. Essa mistura de calcário e argila calcinada é justamente pegar esses dois materiais, né, e colocar em um forno e elevar a temperatura. Só que o engenheiro ele não registrou a patente desse material. Somente em 1824 que um pedreiro ou um construtor, né, em inglês, chamado Joseph Aspidin, em 1824, que fez a patente desse material e batizou ele de cimento Portland, em homenagem ou em referência, né, a um tipo de pedra muito utilizado nas construções na região de Portland, na Inglaterra. Portland é uma ilha na Inglaterra, por isso que vem essa outra palavrinha aí, Portland. Esse material que ele patenteou, né, ele mostrou que era uma mistura de argila mais calcário, que eram calcinados e depois moídos, né, se transformavam em um pó. Esse pó, depois que entrasse em contato com a água, ele endurecia e não mais se degradava quando entrasse em contato com a água. Seria, de forma resumida, aí, como se chegou a esse nome de cimento Portland. Na questão 12, explique de forma resumida o processo de produção do cimento Portland. Para explicar o processo de produção do cimento Portland, pessoal, eu vou ter que inverter aí a ordem dessas duas últimas questões. Então, eu vou responder primeiro a questão 13ª, para depois responder a 12ª. Então, vamos lá para responder aí. Qual a composição básica do cimento Portland? Tá aqui, pessoal, é bem simples. A composição básica do cimento Portland, na verdade, é o clinker. O clinker é um produto do processo de produção do cimento, né? Ele vai sair ali um material, então a matéria-prima básica, ou o material básico do cimento é o clinker. Mas para produzir esse clinker, a gente vai precisar de algumas matérias-primas. As matérias-primas que é básica para a produção de cimento é justamente calcário e argila. De local para local, de empresa para empresa, muda um pouco a composição desse cimento. Então, eles têm uma série de laboratórios, né, de profissionais, de químicos ali, que vão estudar os minerais da região que eles estão extraindo as matérias-primas, e vão verificar se precisa colocar algum tipo de componente ali para melhorar as características desse cimento produzido. Então, aqui, como exemplos, nós temos a Companhia de Cimento Rio Branco, da Votorantim. Então, a composição básica deles ali é 90% de calcário, 9,5% de argila e
0,5% de minério de ferro. Então, em alguns casos, eles podem adicionar ali um outro material para complementar ali essa nossa matéria-prima. Então, essa é a matéria-prima básica para a produção de cimento. Respondemos a questão 13ª. Voltando agora para a 12ª, que é a explicação de forma resumida aí do processo de produção do cimento. Então, é um processo extenso, né? Primeiro passo é a gente obter achar um local onde tem uma vasta quantidade aí de calcário, uma grande quantidade de calcário. A gente vai fazer todo um plano, né, de extração desse calcário, né, um plano de mina. Depois que eu tenho esse plano todo aí dessa mina, eu vou fazer a detonação da rocha. Depois que eu detonei a rocha, eu vou transportar esse material em grandes proporções aí para um local de britador. Esse britador, ele vai moer o calcário, ou vai britar o calcário, reduzir a granulometria dele, e ele vai ser transportado para um local, um silo, né, de armazenagem desse material cru, material seco. Então, vai chegar esse material triturado, e vai entrar também nesse processo, ó, nesse esquema aqui fica mais fácil para a gente entender aí o processo de produção. Então, vai entrar calcário, vai entrar argila, né? Então, eu tenho que achar um local, voltando aqui, ó. Eu vou achar uma mina de argila, né? Vou retirar essa argila também, misturar esses dois materiais, o calcário e a argila. Esse calcário e a argila, eles vão ser moídos em um moinho de rolo, e depois esse material ele passa a se chamar farinha crua. A farinha crua vai entrar dentro de um forno rotativo, que vai atingir a temperatura de 1450 graus. Essa temperatura é a temperatura onde o meu material atinge a fusão incipiente, que a gente fala. É a fusão inicial do meu material. Então, ele começa a formar uma espécie de uma lava. Então, vai formar um aglomerado, né? Vai formar umas partículas maiores. Essas partículas maiores, depois que ela resfria, ela justamente recebe o nome de clinker. Esse clinker, ele vai ser moído em um moinho de bolas, vai reduzir a granulometria dele, né? E aqui nessa fase, pessoal, eles vão adicionar também um percentual baixo, né, de gesso. Esse gesso ele vai entrar na mistura justamente para fazer o controle de pega do meu material. Lembra do conceito de pega? A pega era justamente o tempo, né, que esse material leva para endurecer. No caso aqui, a gente adiciona gesso para justamente retardar o tempo de pega do meu cimento. Tem toda uma questão química envolvida, né, que o gesso ele faz com que ele tenha um atraso ali no tempo de pega do meu material. Se eu pegasse esse cimento aqui, esse clinker moído, né, e adicionasse água, esse material ele endureceria de forma instantânea e não serviria para fazer aplicação aí nas construções. Então, por isso que eu vou adicionar esse percentual baixo aí de gesso. Depois, esse material, ele vai ser armazenado em silos a granel, né, silos seria uma espécie de uma caixa d'água gigante, onde eu armazeno esse material solto. E aí tem duas formas de comercializar esse material. Aliás, só para finalizar aqui, né, o processo de produção, antes de falar das formas de comercialização, né, o meu material, ele pode receber também algumas adições. Então, eu posso colocar pozolana, eu posso adicionar filler carbonático, escória de alto forno. Todas as adições aqui, elas servem para melhorar as características desse material produzido. Então, eu posso adicionar pozolana ali para melhorar a impermeabilização desse material, filler carbonático para baixar o custo, escória de alto forno para resistência a sulfatos. Então, tem uma série aí de melhorias e alterações no meu material. Agora, falando lá da parte de comercialização. Então, o cimento ele pode ser comercializado ou a granel ou ensacado. Ensacado é a forma comum que a gente vê aí, né? Que é para pequenos consumidores, né? Então, eles vão ensacar esse material em sacos de papel craft de 50 quilos, que vão ser fornecidos aí para as casas de materiais de construção.
E a gente pode ir lá na casa de material de construção e comprar, né, os sacos de cimento para fazer as nossas obras. Já para os consumidores de grande porte, e quais são esses consumidores de grande porte? Construtoras que fazem obras muito grandes, né, ou concreteiras. Então, essas concreteiras, elas vão comprar esse material a granel, solto, eles vão ser transportados em caminhões específicos, são os caminhões que têm uns tambores gigantes, né, e dentro desse tambor, o material ele é soprado por uma bomba, essa bomba sopra o pó de cimento para dentro do caminhão, e chegando lá no local da concreteira, o caminhão ele faz o processo inverso, a bomba dele vai soprar esse concreto para dentro do silo a granel que tem lá na concreteira. Então, são essas duas formas aí de se comercializar o material. Por que que esses consumidores de grande porte aí, ou em grande quantidade, compram o cimento solto? Para baratear, né? Baixar o custo. Se eu não estou tendo a embalagem, né, o material ele se torna mais barato. Então, basicamente, esse é o processo de produção do cimento, pessoal. Vocês podem olhar aí que tem uma série de esquemas que explica melhor, né? Tem até com fotinhas aqui, ó, né? Estão mostrando a adição do calcário, da argila, o local onde é feita a moagem da farinha, a adição do minério de ferro, aqui onde é o rolo que moe a matéria crua, né? Depois que o material passou por esse forno rotativo aqui, né, de grande extensão, o material ele vai atingir a fusão incipiente, então ele vai se transformar nessas bolinhas aqui, que é o clinker. Esse clinker ele vai ser moído, então nesses moinhos de bola, onde tem umas esferas aqui, né, que fica batendo uma na outra quando esse moinho gira, né? E o material moído, ele é armazenado nesses silos a granel, esses silos de grande porte, e depois ele pode receber as adições lá, né? Aqui, ó, recebe o gesso, né, para fazer o controle de pega, recebe as adições, ó, calcário, pozolana, e depois esse material ele pode ser transportado a granel, como eu falei para vocês, ó, os caminhões que transportam o cimento a granel. São esses tambores aqui, né? Ou eles podem ser ensacados, aqueles sacos de 50 quilos em papel craft, para ser comercializado aí para o consumidor final. Então, basicamente, seriam essas as respostas, pessoal. Eu gostaria que vocês assistissem a aula, né, tirassem as dúvidas que vocês têm aí, né, espero que ficou bem claro aí para vocês responderem as questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar encaminhando aí para a tutora, para o tutor, que eu vou responder para vocês, pessoal, sem nenhum problema. Fiquem bem, fiquem em casa. No próximo projeto integrador, eu vou pensar fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou mandar apenas um questionário para vocês aí, porque a nossa disciplina ela já está na reta final, né? Faltam poucas aulas para concluirmos a nossa disciplina. Então tá, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.